Agora o programa tá na pauta, ao vivo, né, com o Clube da Luluzinha. Só vou passar aqui o patrocínio enquanto eu faço os linkzinhos aqui e coloco a rodar. Nós estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Também falamos para Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Estela Lima, Cris Pereira. Bom dia, guria! Bom dia! Feliz ano! Feliz ano novo, gente! Que bom estar aqui novamente, já tomando meu primeiro cafezinho da rede do rádio, né? É isso aí, coisa boa. Eu brinquei com elas que eu adoro gente que toma café. Não cafezinho, café. Café. Né? Não, e hoje o copo, ele tá generoso. Ele é um copo de ano novo. É um copo pra começar com energia, né? É o nosso energético, é o café, né? É isso Gurias, aliás, o tema do programa é bem interessante, eu vou passar ele aqui, mas tem coisas que a gente já viu. Hoje é dia 8 de janeiro, gente. Não é dia 28, Sim. É dia 8 de janeiro. E nós já temos coisas que sabemos que não podemos fazer em 2026. Nós já sabemos que não podemos nos relacionar online com nenhum famoso. Nós já sabemos que não devemos fazer trilha com amigos, com amiga, com ficantes. Não faça trilha. Não, né, evite viajar nos arredores da Venezuela ou brigar por petróleo, né? Evite. Olha que loucura. Dia 8 de janeiro já. Começamos, assim, começou começado, né? Meu Deus, não teve nem tempo de respirar, né? De certa forma, claro, esses acontecimentos fazem a gente refletir, também dar algumas boas risadas, né, de tudo, porque afinal de contas, meu Deus, o que virou a internet, olha o poder que tem também, né, esse canal de comunicação, né, o quanto a gente não tem controle sobre as coisas, né? Não tem. Embora algumas coisas eu achei um pouco assim, eu vou dar minha agora, é só um pitaco, né, um pitaco, mas assim, também um pitaco baseado em alguém que trabalha com comunicação. Eu não, sinceramente, achei ético. Tudo que fizeram, todos os memes que fizeram com a senhora de Erechim. Eu achei um pouco exagerado, um pouco demais, porque ela não vai ser nem a primeira, nem a última a passar por golpe. Se a gente for aqui com um golpe, por exemplo, golpe do bilhete. Gente, 2026 ainda tem gente que cai no golpe do bilhete. Tem uma coisa mais inusitada do que isso, né? Então, se a gente fosse pegar todas as pessoas que caem em golpe, todas as pessoas que pisam na jaca e fizesse delas, né, um meme nacional, porque assim, querendo ou não, acaba com vidas, destrói pessoas, Depois né? ela fez o depoimento. Independente de a gente achar que foi engraçado, porque assim, não deixa de ser um pouco engraçado, sim, é um pouco engraçado, é inusitado, é um monte de coisa, mas assim, pegaram pra Cristo, né? Eu acho um pouco, eu não acho, eu tenho convicção que é antiético. E claro, e de fato foi antiético. Acho que começa quando a exposição da situação ali, quando, né, se filma ela no carro. Sim. Né? E claro, depois não houve mais controle, daí virou meme e se proliferou de uma forma que eu ouvi numa rádio. É o celular na mão de alguém, né? Eu ouvi na rádio, agora eu não vou lembrar que rádio foi, qual o canal, mas que eles falavam que chegou inclusive até o Brad Pitt essa história. Mas certo, mas com certeza. Ele deveria vir conhecer ela, é o mínimo. Diz que ele tinha conhecimento da situação. Ele deve ter sido marcado muitas vezes, né? Com certeza. E fica sabendo o nome exposto na internet, enfim. Mas incomum, né? No Brasil começou do nada, é incomum. Mas não é só ele, George Clooney, vários outros, enfim, né? Eu não vou entrar nessa seara aqui porque é tocar tambor pra louco, né? Mas honestamente, assim, me parece que também a gente precisa. Sinceramente, precisamos moralizar a comunicação, porque senão vai ficar terra, sabe aqueles filmes de bandoleiro? Sim. A cidade vazia, porque ninguém se arriscava a sair na rua, as folhinhas girando e quem saía era pau, né? Terra de bandoleiro, gente. Não dá. Bom, esse não é um assunto, a gente só brincou um pouquinho aqui no início do programa, né, com as coisas que estão acontecendo nesse início de 2026, mostrando o que nos fez
faz perceber também e trazer aqui para o tema, que aí agora sim é o tema do programa, e quem quiser participar, é a urgência, a necessidade de fazer a capacidade de improvisar, mas de improvisar com elegância, de improvisar com inteligência, de improvisar com bom humor, né? Quantas vezes a gente viu, por exemplo, no futebol, jogadas que são ensaiadas e que dão errado, mas no improviso, na genialidade de alguém que sabe fazer, simplesmente o VAR acaba num gol maravilhoso, num passe histórico, né? Muitas vezes fruto do improviso, né? Então, que a gente aprenda em 2026 a improvisar com elegância. E aí eu peguei um gancho de algo que eu vi na internet, que é um pianista, né, famoso, fazendo lá uma execução, uma apresentação de piano num teatro, né? E aí acontece algo inusitado. Eu não me lembro se dá para rodar tudo, mas eu vou rodar aqui pelo meu celular. Vamos ver se vai ficar bom pra gente escutar. Vamos ver. Senão a gente vai falando sobre o assunto que eu mandei para as gurias ontem. A apresentação acontecendo. Tá lá o pianista, um monte de gente sentado, todo mundo sério, né? E aí acontece aquilo que a gente sabe que às vezes acontece. Um telefone que toca. Aí ele percebeu e começou a fazer no piano, né? O som do toque. O som do telefone. E aí, do nada, gente, ele começou a compor a partir das notas que ele mesmo viu que eram as notas do telefone. E olha o que saiu. Pronto, a gente já entendeu, né? Se a gente escuta a apresentação depois, né? A gente consegue escutar o tim-tim-tim-tim do telefone tocando, né? Ele pegou aquelas notas que ele fez pra brincar, do tipo assim, ele usou um pouco de ironia, né? Claro. As pessoas vêm por uma apresentação, deixam o telefone alto e o telefone toca e atrapalha a apresentação. E aí ele pegou, fez as notas do toque, todo mundo riu, descontraiu, só que ele se desconcentrou da apresentação dele. Imagine que você está fazendo um trabalho minucioso, que exige concentração, foco, e vem alguém e te atrapalha com mil coisas. E aí você faz o quê? Fica com raiva inicialmente, né? Só que só ficar com raiva, só reclamar não vai adiantar. Esse pianista, ele saiu por cima, né? Ele não só brincou com a situação, como ele usou a inteligência, a capacidade dele para criar em cima daquilo e não estragar a apresentação das outras pessoas também. Improviso com inteligência, com bom humor, enfim, com genialidade. Será que a gente consegue? Olha, a gente anda tão endurecido, né, Beverly, que às vezes tem que dar uma chacoalhada pra voltar a si. Olha, o contraponto desse me veio na mente agora, que o coitado, né, ele já tem idade avançada, que é o nosso rei, né, Roberto Carlos, que ao invés de dar notícia, as flores, né? ele tá jogando nas pessoas. Ele tá cansado, ele já deveria ter parado. Eu acho que tem alguém Querido. obrigando ele a cumprir a agenda, só pode. Um contraponto, né, que, tipo, era uma pessoa tão reconhecida, um famoso tão reconhecido, que já não tem mais paciência. A gente tá endurecido hoje, né? Tipo, a gente não consegue mais ter o jogo de cintura, o improviso. E sabe que eu acho que esse vídeo ele é pertinente agora pro início do ano, Beverly? Porque a gente inicia o ano cheio de planos, né? E qualquer coisa que saia fora dele, às vezes a gente já se chateia, já fica irritado, já para, já xinga alguém. Então a importância da gente olhar para esse vídeo e pensar que a gente precisa de um mexe-mexe, ter bom humor para conseguir sair de situações difíceis e levar a vida um pouquinho mais leve, né? Sabe o que eu percebo muito assim, Beverly? É que tem essa coisa de, não, mas eu tenho o meu direito de réplica, tréplica e tudo mais, né? E aí as pessoas elas estão com discussões infinitas, né? Que não chegam a lugar nenhum.
E eu acho que, sinceramente, isso é um pouco de falta de inteligência emocional, né? Mesmo quando se encerram ciclos, muitas vezes a gente percebe de problemas, de situações que, usa o teu improviso, agora já encerrou, bola pra frente. Ainda assim, às vezes as pessoas seguem vivendo naquele momento, ou naquele problema, ou naquela situação que aconteceu. Eu acho que isso é histórico, isso é algo do ser humano, mas a gente vem percebendo um pouco mais de pontualidade nisso nas discussões. E o quanto a gente segue destilando esse problema ao longo da vida, ao longo de tudo, porque eu tenho esse direito, eu tenho meu espaço de fala, eu tenho que dar a minha opinião, eu devo falar, E isso começa, claro, no pessoal e vai, né? É isso que vamos juntar um pouco com a nossa pauta aí da internet, e daí vai para a internet, que todo mundo pode dar um pitaco na vida de todo mundo. Eu posso abrir meu Instagram agora, pegar o Instagram da Beverly e dar o meu pitaco na vida da Beverly, que tá tudo bem. Como assim, né? Não é assim que funciona. Mas, de fato, é isso que vem acontecendo. Então, enquanto a gente não entender que tudo há limites e que a gente precisa saber a hora de parar, a hora de improvisar, e já deu, agora vamos seguir a vida, encarar isso de forma mais leve, mais tranquila, e parar de querer as tréplicas e réplicas. Eu acho que a gente vai continuar discutindo igual doido. Vou retomar aqui, né? Porque o que nós estamos querendo trazer com essa ideia do improviso inteligente, bem-humorado, eficiente, é de termos um resultado mais positivo. Se você quiser ficar discutindo razão, discutindo o sexo dos anjos, brigando por aquilo que você acabou de falar, que você pode fazer. Mas você já sabe qual é o resultado. Você já sabe qual é o resultado. E, às vezes, ele não é o que você gostaria que fosse. Então, improvisar é não perder o gancho, não perder o compromisso com o desejo original. Eu quero uma vida feliz, mas eu ficar complicando, então eu perdi o gancho com aquilo que eu queria. O que eu quero? Uma vida. Então, de vez em quando, a gente precisa se perguntar mais uma vez. Isso vai me levar... Não é nem se vale a pena ou não, sabe, Cris? Acho que a pergunta aqui é um pouquinho diferente. A pergunta é, isso vai me levar para onde eu quero chegar? Porque valer a pena é uma outra ponderação. É uma outra ponderação. Até Sim. tem situações que vão valer a pena que se pare. Por quê? Porque historicamente precisa fazer uma correção. É aquilo que eu falava lá da questão moral e ética, né? Historicamente, a gente precisa fazer uma correção. Sim. Porque senão, daqui um pouquinho, mesmo que a gente leve com brincadeira o meme que eu acabei de mencionar. Ok, eu posso fazer meme a vida inteira. Vai me levar para onde eu quero chegar? Não sei, talvez até por ser um bom humor, uma brincadeira. Talvez me leve, eu vou descontrair. Mas aí tem um compromisso histórico, moral, que a gente precisa ajustar para não se perder da gente mesmo enquanto humanidade, né? Pegando o gancho que a Estela trouxe do Roberto Carlos, eu sei que é uma polêmica já vencida, porque nós brasileiros adoramos polêmica, e elas vencem, né? Assim como elas surgem, elas vencem, né? E elas voltam. Elas voltam com tudo. A gente tá trazendo ela, inclusive, de volta agora, do Roberto Carlos. É uma tradição, né, do rei Roberto Carlos, nos shows dele, no final, entregar uma rosa para suas fãs. É uma tradição. Ele já tem 80 a mais, né? E eu sei que a polêmica ficou muito centrada em se ele devia ou não continuar fazendo shows, se devia ou não entregar, se devia ou não. Alguns defenderam o rei em função da trajetória dele, outros, né, como a Estela disse, talvez estivesse na hora de parar. Mas a questão não é tão simples, não é 8 ou 80, é isso ou aquilo. Tem muito mais no meio do caminho. Talvez, se a gente parar para pensar, uma pessoa já longeva, é muito comum. Eu tenho um pai de 83 anos de idade. Ele é a mesma pessoa? Ele é a mesma pessoa. Ao mesmo tempo, ele não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque tem coisas que a gente vai mudando, né? Por exemplo, a gente vai tendo pequenas demências, pequenas, não é? A demência. A gente vai ficando... Gente, já esqueci coisas. Vou confessar aqui, não faz muito tempo, eu recolhi roupas e estava cozinhando ao mesmo tempo. Eu simplesmente peguei as roupas e guardei na geladeira e estava levando a comida que eu tinha cozinhado para o guarda-roupa. O que eu quero brincar agora, a gente faz muita coisa e sim, a gente vai tendo, não é mais a mesma coisa. As fases vão mudando. É a mesma coisa eu querer comparar uma pessoa de 30 anos com o pensamento de quem tem 5. Energia de quem... As coisas mudam. O que eu quero dizer com isso é que talvez o próprio rei não estivesse necessariamente totalmente 100% nas suas condições cognitivas. Ponto.
pronto. E se eu respeitar que há limites naquela fase, eu quero assistir um show dele aos 80 anos, é um show dele aos 80 anos. Tem que saber que ele vai atirar É a flor. diferente. Não é nem se vai tirar ou não vai. Até pode ser que se reconfigure. Não é sobre isso, sabe, Cris? Mas é entender que você tem uma expectativa. Eu, talvez, só vou conseguir assistir um show ao vivo do Roberto Carlos, ele com 80 anos. Não vai ser o mesmo show que ele fez, quando talvez na minha cabeça ficou a ideia de que eu queria ver o show. É. Eu já mudei Até quem já viu, né? e o artista já mudou. É É isso. isso. Quem Então, já- vocês... Teve uma outra, entre aspas, gafe, né, do Roberto Carlos, que Sim. também repercutiu na internet, que foi a participação... É tradicional que juntam ele, né, um artista consagrado, com um artista novo, que faz sucesso. Juntaram ele com o João, eu tô rindo sozinha, né? Eu Com o João vi. Gomes, né? E aí o João Gomes, dono daquela voz potente, canta mais forró. Eu, particularmente, sou fã do João Gomes Acho também. o trabalho dele bem. Acho ele maravilhoso, né? E gosto dele como pessoa também. E aí deu a entender que o Roberto não curtiu muito a execução, como ele cantou a música. Sim, são timbres muito diferentes, né? Um Sim. jeito muito diferente. Enfim, e o João Gomes, entre aspas, percebeu que não estava agradando. E aí, se eu não vou mais te incomodar, tô indo embora. Ele saiu na humildade, né? Então, teve também no gente meio que... da música. É, No teve meio, gente, né? teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Veja, a gente compra polêmicas que a gente às vezes fica se perguntando assim, mas tá, e aí? E aí, José? Que polêmica é Eu, essa? nessa situação, achei que o João, ele improvisou de forma feliz, Educado, né? Foi muito educada. educado. Até porque ele não foi fazer retratações depois nas redes sociais. Eu só vi alguma coisa que ele admira, o Roberto Carlos, e que ele entendeu que deveria encerrar ali. Eu achei muito inteligente. Acho que É. vem de encontro. Acho que ele não precisava ter disso te incomodar. Ele podia, o te incomodar É, foi do a campo. fala. É, o te incomodar Sim. foi do campo, assim, com um pouquinho menos de inteligência emocional. Me coloco no lugar dele, acho que eu teria feito bem pior, porque, né, não é Sim. fácil, não tô aqui Sim. condenando o João Gomes, não deve ter sido fácil para ele. Mas veja, nós somos, às vezes, estas pessoas que até saem, mas podia ter saído um pouco melhor, né? Sim, normalmente a gente age por impulso. Eu É. vejo, depois eu volto atrás, poxa vida. Sim. Eu poderia ter sido mais leve. Uhum. Olha, começando com a minha filha, que às vezes eu perco a paciência dela e que às vezes eu vejo o meu marido lidando com a mesma situação com ela, com mais inteligência emocional, com mais criatividade, e ela segue o fluxo. E eu já sou curta e direta, e É. se não fizer, eu já vou resolver de outra forma. Então, Eu falei, acho que gente. sempre tem aqueles milésimos de segundo que a gente pode se colocar no lugar do outro. Eu acho que é um milésimo de segundo. É tipo, na hora que sobe aquela vontade de agir, aquele ímpeto de falar qualquer coisa, acho que se a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode ter sucesso. O que acontece é que muitas vezes a gente pode ter alguma situação com aquela pessoa e quer dar o troco daí. Agora chegou a minha vez. E aí, Vingança, a palavrinha é essa, vingança. e aí a gente se sabota e cai naquela situação de, meu Deus, vamos discutir. Quando que o improviso elegante, né, ele poderia ter sido evitado um conflito, ele poderia ter evitado uma situação. Não é fácil controlar esse calor que sobe na hora do ranço, para não dizer raiva. Eu concordo contigo. Acho que não é fácil, mas a gente improvisa para outras coisas, né, Cris? A gente improvisa para outras coisas. Sei lá, uma coisa que eu sei que nós mulheres improvisamos muito. A gente vai. Essa semana me aconteceu. Eu ia fazer purê de batata e não sei mais o que lá. E aí, purê de batata, cozinhar a batata, demora um pouquinho mais. E eu precisava fazer essa refeição em, tipo assim, 10 minutos. Eu já tinha algumas coisas prontas. A gente pega e a gente não fica preso ao purê de batata. A gente perdoa a batata, a gente perdoa o purê, a gente perdoa o tempo de cozimento e faz o que dá, junta o que tem pronto, faz um ovinho frito e era o que tínhamos para o momento e a gente sai feliz. Nós sabemos improvisar. A questão é que nós estamos ficando... A gente condena os outros por arrogância, impertinência, mas o que a gente faz?
a gente quer ser arrogante e impertinente também. É Uhum. isso aí. A Não é? gente acaba devolvendo, né? E eu sempre penso que a gente até segura as pontas, volta, né, às velhas situações. A gente até segura as pontas, às vezes em coisas de trabalho, tal, mas daí quando a gente tá com alguém mais próximo da gente, a gente acaba usando mais dessa energia e Mas- improvisando muito menos. Acho que a gente acaba segurando muito nas relações Isso menos é. íntimas e sabotando as relações mais próximas das pessoas que estão mais perto de nós. É que como tá muito difícil se relacionar, vou falar da minha ótica, né? Tá muito difícil se relacionar e se fazer compreendido nesse mundo aqui que a gente tá vivendo. Então, a gente Nós tem... somos o Percy Jackson no Mar de Monstros. É isso aí, tá muito difícil se fazer compreendido. Então, a gente anda, às vezes, pisando em ovos, porque a gente tem medo. E aí, sim, quando a gente tem medo e insegurança, né, de falar algo pra alguém que tu não sabe como é que vai reagir, ou que pode, sei lá, se voltar contra você. Eu acho que aí o ser humano ele anda cauteloso. Só que daí, quando não há essa insegurança, aí talvez a gente despeja. E fala, e comete esses erros e essas gafes, né? Quando que o nosso amigo Roberto ele já tem, como é que se diz? Ele já tá, né? Já tem ai, tem uma palavra que se Tem fala. uma palavra, licença poética. Licença poética. Né? Com 80 a mais fazendo show, talvez até ele deveria ser, né, melhor compreendido. Mas sim, eu acho que enquanto a gente não tem 80 a mais, a gente precisa saber improvisar. Sim. Talvez também, como eu disse, né? Uma pessoa, a gente tá usando, coitado do Roberto, deve estar com a orelha quente agora, né? Mas Nossa. usando o exemplo dele, como você disse, ele chegou num lugar que já tá um pouco acima de algumas ponderações, né? Embora não justifique. Uma coisa não justifica a outra, né? Me parece que é uma pessoa muito bem assessorada. Muito bem. Não toma mais há muitos anos, essas decisões sobre o que fazer no show, o tempo de show e etc, sozinho, né? Então também às vezes passa por um review de quem trabalha, né, com esse grupo de pessoas importantes, né, que são famosas, de poderem, quem sabe, reavaliar também, né? Acho que muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? Tá ganhando para fazer o que sempre fez. Não vamos mudar time que tá ganhando, não vamos fazer trocas em time que tá ganhando. Mas essa regra é uma regra que nem sempre mais tá valendo. A gente é a coisa do improviso, né? A gente precisa olhar. Bom, eu sempre fiz assim e deu certo. Tem um valor? Tem um valor. Mas tem que se fazer a pergunta: eu não posso melhorar? Eu sempre fiz assim, mas eu não posso melhorar? Porque se a gente melhorar, vai ser bom para todas as pessoas. É. Porque essa lógica de eu sempre fiz assim e eu já tô neste lugar que me dá direito, é uma lógica que só pensa, é egoísta. Ela só pensa nela. E fora que eu acho que a gratidão, ela é contagiante. Nossa. E de alguma forma ela volta. É difícil entender o tempo de volta dela. Eu entendo porque eu sou um ser humano e também cometo as minhas gafes, né? Então, às vezes, nem sempre a gente tem essa clareza, essa cautela. Mas se a gente olhar direitinho e parar para pensar, já o universo ele te devolve. Ele te devolve aquilo que a gente colocou lá, né? É Mas aquilo que a ele gente te chama, a isso conta aí, vem. a conta vem. Então, às vezes a gente fica sem entender, mas o mundo dá voltas. E nem tô falando assim de situações, às vezes a gente mistura as coisas, sabe? Tipo, uma situação difícil, muitas vezes. O que eu fiz pra merecer isso? Acontece. Não acho que é sobre isso, mas é sobre essas pequenas gentilezas e as pessoas que a gente encontra e esse acúmulo de benevolências que a gente vai fazendo que deixa o nosso dia melhor, mais leve. E eu não tô falando de coisas, eu tô falando de sensações, eu tô falando de mente, de a sensação de deitar no travesseiro e estar em paz, sabe? E não de coisas, porque a gente mistura isso, né? Mas eu sou um ser humano bom, então eu tinha que ter muitas riquezas. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque eu tenho um comportamento e isso volta pra mim toda hora. E é uma época em que as verdades absolutas estão vivendo um confronto, né? É a hora de olhar no espelho e fazer as perguntas certas. Me parece que esse é o tempo que a gente vive, né? Quando a gente diz assim, eu sou bom, eu sou certo,
Tudo isso é uma verdade absoluta encerrada em si mesma. A gente está vivendo uma época de grandes transformações. Então, não quero dizer que quem diz que é bom não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a gente precisa rever essas convicções absolutas que nós temos. Eu sempre fiz assim, eu sou bom, eu estou certo, eu sei. Tudo isso precisa ser colocado sob a ótica de um ponto de interrogação no final. É assim mesmo? Porque antes da gente mudar um pensamento, uma atitude para uma atitude boa, uma atitude ruim para uma boa, a gente passou por muitos conflitos Nossa. internos em milésimos de segundo, né? E não é Eu só vou bater, isso. eu vou gritar, não, eu vou respirar. E não é só isso, a gente tem enraizado também uma cultura que passa de geração para geração. Então, essa convicção, muitas vezes, ela é cultural, ela é uma crença. E até você entender, e assim, olha, parece que é óbvio, mas não é. Tem gente que não sabe. Tem gente que não conhece aquilo, que não conhece nada diferente, não sabe reagir de forma diferente, porque não conhece, desconhece outra postura, desconhece outra atitude, né? É aquilo que a gente chama de ignorância, não no sentido que a gente às vezes aplica a palavra, mas no sentido etimológico real dela, que é ignorar. Eu não sei, eu ignoro, então eu desconheço, né? Isso aí. Então, é muito difícil, sim, sabe, quebrar barreiras, conseguir superar alguns níveis de evolução, porque muitas vezes são crenças que a gente acredita que elas são reais e que aquilo vai me tornar bom ou vai me tornar diferente, e a gente tá tão agarrado naquilo que até conseguir se conectar com um mundo diferente, entender, opa, não, mas não é bem assim mesmo, sabe? E é difícil, eu acho que a gente já evoluiu muito como sociedade, mas a gente ainda tem muitas limitações, mas muitas. estamos em colapso, eu acho. Não, sim, a gente está colapsando, mas às vezes também, Estela, acho que é importante isso que se traz, né? Eu também me sinto assim às vezes, né? Nossa, para o mundo que eu quero descer, a humanidade foi um projeto que não deu certo. São frases que a gente de vez em quando ouve e replica para dar conta desse sentimento, que é o sentimento, nossa, tá tudo errado, parece que não tem solução, né? E dentro dessa perspectiva, a gente precisa também encontrar este lugar, que é o lugar do improviso. Quando a gente fala improviso, é buscar, é retomar, é reconectar, fazer ponte de novo com aquilo que não deu certo, mas sem perder a origem, né? O objetivo original, para chegar talvez num resultado, se não o mesmo que você planejou, mais próximo dele, né? Como tornar isso prático? Como fazer isso prático? Eu quero trazer exemplos práticos, porque senão a gente fica só divagando, né? Eu usei o exemplo da cozinha, que para mim é muito prático. Você tinha lá uma ideia de fazer, sei lá, eu tinha uma ideia de fazer macarrão com molho vermelho. E aí, alguém da minha casa, sei lá, fez uma salada de tomate na noite passada e não me comunicou. E eu fui para casa achando que ia ter o tomate. Não tem, pronto. Não tem o tomate. Como é que eu faço um molho vermelho sem extrato, sem o tomate, sem esse ingrediente que faz, né, o molho ficar vermelho? Eu vou mudar o molho. Qual é a diferença do improvisar com inteligência? É fazer isso numa boa, é fazer isso com bom humor, é fazer isso com inteligência, é fazer alguma coisa que... Você ia fazer uma massa com molho vermelho, fez um outro molho e ficou melhor do que você esperava. Você diz, nossa, isso aqui ficou melhor do que eu esperava, melhor do que se eu fizesse com ele. Isso é fazer o que o pianista fez. É criar em cima de uma dificuldade algo... Oportunidade. Oportunidade. É bem difícil. Mas a gente já sabe fazer. Se a gente sabe fazer na cozinha, e se sabe fazer de um jeito, sabe fazer dos outros, né, Cris? Claro, agora a gente vai pro próximo bloco, né? Mas eu acho que aí entram coisas bem importantes. A presença de espírito no que a gente tá fazendo, né? Porque às vezes a gente tá tão na correria que a gente pula porque a gente tá vivendo no futuro. Então, a não tem alma. É isso aí. Não tem então, alma. A presença de estar presente. Quando a gente tá presente, no meu caso, olhando na minha vida, eu sempre tenho melhores resultados de todas as situações. Quando eu paro de olhar pro relógio, quando eu paro de olhar pro celular, agora eu vou viver isso aqui, né? Isso é a minha urgência do momento. Fica mais fácil de eu levar a vida. Boa dica, boa dica. Gurias, eu vou fazer rapidamente aqui o intervalo, bem rapidinho. Quem quiser participar conosco, eu tenho alguns ouvintes já participando aqui, alguns não necessariamente do tema do programa, apenas sinalizando que estão junto, mas fiquem à vontade. Tem o WhatsApp 999530616 e também lá na live em facebook.com/Rede Tua Rádio. Intervalo. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 24 graus. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal! Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/MEC e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40. Este é o programa Tá na Pauta especial de hoje. Estamos falando sobre improviso, né? Enquanto a Cris vai buscar o seu cafezinho, eu vou dar uma enroladinha bem rapidinho só para mudar a tela aqui. Não, pode buscar com calma, não tem problema. Dou aquela enroladinha. Pronto, ela chegou. Um exemplo claro do improviso, né? Não, mas na verdade o que eu quero dizer retomando o assunto, nós pegamos aqui o gancho de um pianista, né, que estava fazendo sua execução maravilhosa lá de piano, uma apresentação, tocou o telefone, obviamente atrapalhou a apresentação, ele deve ter se incomodado, ele pegou e fez a execução das notas, né, de um toque de celular, do toque de celular em questão no piano. Todo mundo riu, todo mundo viu que ele levou na brincadeira, na falta, e a partir daquele toque de piano, ele criou uma composição nova, né, com o toque de piano e incluiu na sua apresentação, saindo com elegância, com inteligência, com bom humor, né? Então a gente está falando sobre isso, como a gente pode fazer isso em 2026, porque não adianta ficar reclamando, né? Reclamar, só reclamar não vai adiantar. Usamos aqui alguns exemplos, eu comecei com a questão da cozinha, né, do improviso, mas eu quero trazer outros exemplos, Cris e Estela, que me vem assim na cabeça. A gente reclama muito, por exemplo, de situações, vou dar um exemplo claro, eu vou no mercado comprar X produto e não tem. Eu também me incomodo. Porque a gente sai para, né, chegar lá e às vezes não tem aquilo que você está procurando. E a gente começa, mas o mercado não tem isso, tem tudo, não tem isso, como pode? Xinga o repositor. Nossa, a gente fica, eu também fico indignada. Mas o que seria um improviso com elegância, com inteligência? Não é nem necessariamente você não se frustrar ou falar ou não falar. Tem a ver com uma postura interna por primeiro. Começa com, bom, se não tem isso, vou levar, nossa, gente, num mar de possibilidades que o mercado tem hoje. Sim. Dá para você escolher algo similar, semelhante, parecido, que tem alguma sinergia com aquilo, e você sair dali melhor do que você entrou. Vou pegar o gancho da Estela. Crie uma oportunidade, faça uma coisa nova, diferente. Talvez a gente vai se surpreender, Cris e Estela, que vai ficar melhor. Claro. É isso que eu quero dizer. É a capacidade humana de, diante de uma dificuldade, encontrar uma solução
ainda não planejada, mas que talvez seja até melhor. É isso que eu quero dizer para 2026. Uhum. E eu posso, assim, trazer um exemplo bem clássico, mas de relacionamento daí. Eu tenho uma pessoa que trabalha perto ali da loja, e assim, eu sempre tive amizades, troca bastante de pessoas. Dá bom dia, começar a dar bom dia e sempre as pessoas retribuírem. A gente é bem amistoso na vizinhança de São Pelegrino. É uma boa vizinhança. E essa pessoa, eu dava bom dia. Séria. Cara dura. Séria, cara dura. Nem Sempre respondia. cara dura. Ou respondia? No início nem respondia. Acho que ela ficava pensando, quem que é essa louca aí? Da Pra onde me que dar ela bom me dia. conhece, né? Aham. Aí um belo dia eu falei pra ela, eu cheguei, ela vende Trilegal. Aí eu fui lá e comprei, comecei a conversar com ela e... Se desafiou. Me desafiei, né? Começou e até a vai ter que cliente. ganhasse um carro, né? Camaro verde. Vai que... Ai, tô Aí, morta. ainda assim, Tô morta, difícil. Ainda assim, difícil. Daí, hoje, a nora dela trabalha conosco. E hoje a gente já consegue ter conversas. Ela sorri, ela pergunta como nós estamos. Mas assim, eu posso dizer para vocês, foi uma jornada de uns 6 meses sem desistir e sempre improvisando assuntos. Sabe aquela história do será que chove, que calor que tá hoje, como é que... Falando de coisas do dia a dia para ver se eu conseguia extrair algo dela. Porque a gente tem essa calorosidade ali em São Pelegrino de sermos um time, digamos, né? Uma boa vizinhança. E aí a gente conseguiu. Hoje ela já vem conversar com a gente, já Que vem na legal. porta da loja, mas a gente simplesmente pode ignorar ou pode persistir, Ou né? pode acolher, Ou porque pode acolher. você usou a palavra persistir, né? Mas acolher significa também... Tá dentro, né? É. Tá dentro do persistir. Se você acolhe, você persiste. Né? É que às vezes a gente gosta de dar nome para coisas que não tem o nome adequado. Eu vou insistir, eu não vou... Não. Se você não acolheu de verdade, qualquer motivo é motivo. Qualquer motivo é motivo para... Podia ter dado bom dia no início, podia ter entrado, mas daí, sei lá, colocou um lixo no lugar errado. Eu não acolhi, pronto, já virou pessoa não grata, né? Sim, não Já virou contra mim. Pronto, se não tá comigo, tá contra amigo, né? É mais ou menos... Então, às vezes, a gente diz, não, mas eu acolhi. Não, de verdade, bem de verdade, não tinha acolhido. E é isso, né? Improvisar eu sei exatamente o que eu quero. Então, se alguma coisa na equação mudou, sei lá, faz uma reformulação, né, para chegar naquele objetivo, né? Ainda ontem eu via sobre, eu acho que essa pauta tá na moda, que é, eu não vou gastar energia com isso, né? As pessoas têm tem circulado tanto isso, e a gente conversa com as pessoas e as pessoas estão convictas de que não querem gastar energia com determinadas coisas. Mas eu acho que quando a gente determina isso na vida, eu acho que a gente perde oportunidades como essas, né? Que tu citou agora aqui, que é de um relacionamento de uma pessoa que, tipo, tu poderia não querer E tu não gastar sabe energia. o que passa na cabeça da pessoa. Tu não sabe. Não vou gastar energia com isso. E o que a gente mais ouve, acho que tá todo mundo querendo economizar energia, não sei pra quê. E deixando de lado o que realmente importa, e esse acolhimento, e as relações, que é algo fundamental para o ser humano, tá ficando de lado. E aí a gente tá mais irritado, porque tem nada a gente tolera, né? Nada nós toleramos. Tu trouxe uma coisa interessante, Cris, que é eu não quero gastar energia, né? As pessoas não querem gastar a sua energia pessoal, mas gastam um monte de energia elétrica, né? De recursos, gastam gastam a energia do outro. Eu não quero gastar a minha, mas eu gasto a tua. Eu vou gastar toda a tua, te encher um monte o teu saco, a ponto de tu também se estressar. Então, improvisar com inteligência também é saber usar com racionalidade o recurso que não é teu. Não só o recurso esse que eu acabei de mencionar, energia elétrica, energia do sol, a energia do outro ser que vive contigo. Você não tá usando de uma maneira desproporcional, então eu economizo a minha, mas a tua, Cris... Dane-se, não importa o quanto. Não, vamos facilitar a vida da outra pessoa. Isso é improvisar com inteligência, né? E com elegância e com bom humor, porque se eu faço as coisas para que você também economize a tua energia, favorece. Favorece, né? Teve cheguei a replicar nas minhas redes também, porque me impactou, né? Ali na virada do ano, saiu uma foto, né?
as contas, os perfis que eu sigo no Instagram têm a ver com o meio ambiente. Eu gosto, né? É uma pauta que ecoa dentro do meu coração. Então, na minha vida privada, eu também sigo, né, esses lugares. E era uma dessas contas que trabalha com a questão do meio ambiente, que mostrou as praias depois da virada do ano, né? Do dia 1º pro dia 2. Não precisava ter uma foto. Quem tá no litoral, a sujeirada que fica, né? Sim. E aí a legenda era: todas as pessoas que pularam as ondas e pediram paz, né? Pediram, enfim, um mundo melhor. As pessoas que pedem um mundo melhor são, às vezes, aquelas, eu me coloco dentro, daquelas que praticam atitudes que vão levar para um mundo pior, cada vez pior. E às vezes eu penso assim, ó, porque elas estão ali, todo mundo vai fazer, elas fazem também. Porque em casa, a maioria das pessoas, eu fico pensando, por exemplo, banheiro público, que todo mundo joga papel na parede, no teto. Na tua casa, tu faz isso? Não, né? Tu coloca no lixo. E daí, ali que tu, tipo, esse ali vai fazer, esse ali vai fazer. Eu acabo também tendo uma atitude, um comportamento de massa que não me representaria na minha vida, digamos, cotidiana, né? Mas todo mundo fez. E todo mundo fez, o que vai fazer que é a diferença? minha sacolinha mais de lixo, né? Deixar na praia. E eu acho triste também. Eu acho triste não demais. entra na minha cabeça. A gente veraneia sempre a virada lá em Balneário Camboriú, que é onde a Ângela mora. E assim, ó, é deplorável. É deplorável. Só que... São muitas pessoas, né, pra limpar a praia, pra estar pronta. E eles já têm uma força-tarefa, uma operação de guerra, assim, ó. Já fica tudo... Dinheiro público que vai, Dinheiro público, Já fica todo o equipamento necessário pra limpeza. Quando é 7 horas da manhã, as praias já estão... A praia tá prontinha já para uso, mas a quantidade de lixo que se tira... Toneladas e toneladas. E aí uma coisa que sempre me impressiona também, assim, nós, pessoas, a gente reclama assim, mas as prefeituras têm que dar conta, né? Tem que colocar mais gente trabalhar. Eu até entendo, não é uma questão disso, mas... Tem que pôr lixeira a prefeitura, ponto. O resto é com a gente. E não é, mas o que eu quero trazer ponto. Não tô discordando de ti. O que eu quero dizer, é que nós chegamos num momento em que a gente quer que Porto Alegre caiba em Caxias. Não existe equação possível para isso. Você pode dar 1000 soluções. Não é possível. Geograficamente não cabe. Uma coisa é maior do que a outra, não vai caber. Eu quero que, sei lá, 500 ml caibam num copo de 300 ml. Não vai caber. Vai virar. Vai transbordar. Vai transbordar. Na praia, né? Aí daí... todo mundo quer todo o resto funcionando, mas decide que todo mundo vai passar a mesma época no litoral. Gente, tem outros destinos no mundo. Chegamos num momento em que a gente precisa entender. Eu quero ir pro litoral e não quero pegar trânsito. Tu vai pegar trânsito. Não, paciência. Nessa época, não é nem só paciência. Aí é que tá, Estela, me permita só trazer um elemento novo. Temos maturidade para saber que não vai dar. Alguém tem que, com elegância, com inteligência e com bom humor, dizer: este ano eu não vou. Eu não vou ver os fogos em Gramado. Eu vou ver em outro lugar. Ou eu não vou ver fogos. Alguém tem que abrir espaço para quem ainda não tem essa maturidade e que acha que o único destino possível são esses. Não existe regra, fórmula que vá dar conta. Pode melhorar? Sempre pode. Isso isenta que tenha mais lixeiras, isenta que as prefeituras... Não isenta. Mas nunca vai ser o suficiente enquanto algumas pessoas não disserem, tá, ok, eu vou para outro destino. Por que todo mundo tem que ir para a mesma praia, na mesma época, na mesma data? Não tem. Eu vi um meme, pode colocar mais. Tem um meme, pode vir, pode entrar que cabe mais, com uma vozinha assim. E a praia de Itapema, mas antes ainda do Natal não tinha lugar para caminhar na calçada. Pode muita entrar, gente. Pode vir, porque, né? É frustrante, né? É frustrante. E tem tantas outras, que claro, essas têm os fogos, né? Que é o show que se faz na virada e que chama muito turista, mas tem tantas outras mas ali. então deixa pro turista, deixa, tantas né? outras ali nos redores que são tão bonitas quanto, de mar quente também,
De Balneário pra cima, ali muito, tem Pissarras, outras praias tão boas quanto não tão cheias, né? Sim. A gente vai precisar em algum momento ter consciência humana. Tem que ter consciência política? Tem. Consciência ambiental? Tem. Mas tem que ter consciência humana. Vai chegar algum momento em que a gente vai ter que dizer, não, eu vou abrir espaço. É como uma fila, Cris. A metáfora para mim é a da fila. Tem já os atendimentos prioritários? Tem atendimentos prioritários que foi criada uma lei porque as pessoas não se comportavam adequadamente. Porque se tivesse bom senso não precisava ter a lei, né? E vai chegar um momento que mesmo tendo os atendimentos prioritários, a gente vai ver alguém que está com mais urgência. É alguém que está, sei lá, vai trabalhar, tem horário para bater e essa pessoa vai dizer assim, olha, eu tenho que bater o meu ponto, alguém pode me ceder o lugar na fila? Se alguém fizer isso para mim, mas seria a primeira a dizer, pode vir no meu lugar. Pode vir no meu lugar. Eu tenho certeza que vocês também, tenho certeza que quem está escutando a gente também aqui, que não tiver na mesma situação vai fazer. Sabe que aconteceu uma coisa conosco? Meu marido passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, início do ano. Natal. Foi uma semana antes do Natal. Aí, ele chegou muito cedo no hospital, mas a gente teve que esperar, não tinha sido explicado, a gente teve que esperar bastante. Daí, foi se aproximando do horário do procedimento e ele nem tinha sido atendido ainda e começou a dar uma aflição nele. Daí, a gente estava aguardando num lugar, era no outro lugar, e aí tinha gente na fila. E acho que, assim, as duas pessoas que estavam na nossa frente atrasariam o atendimento dele se não... Daí, elas nos ouviram a conversa, tipo, nós não estávamos pensando em elas darem o lugar e elas cederam. Então, eu acho que esse improviso, essa atenção, né, fez com que ele chegasse lá, fizesse a cirurgia. Ele, inclusive, estava muito ansioso. E as duas pessoas cederam o lugar. Então, isso é consciência humana, isso. né? Consciência humana. E tu vê, não mudou nada, né? Enfim, o que eu quero dizer é isso é um pouco de improviso. É raro. Eu acabei, talvez seja raro porque a gente normalizou o que é ruim, porque me parece, Cris, que tem um monte de gente querendo praticar isso. Só que a gente normalizou que não é legal e etc, que o mais legal é ficar reclamando, o mais legal é ser crica, o mais legal... Então, não sei, me parece que... Eu também ouço pessoas dizendo o seguinte, eu vou dar um exemplo, né? Ver os fogos no Natal... Os fogos, a iluminação, nem é fogos, a iluminação de Natal em Gramado é um destino desejado, né? Ok, já tenho Nós ouvido... fomos em Caxias, estava lindo. Lindo. Nossa, não estava lindo? Estava lindo. Mas as pessoas podem simplesmente dizer, eu não vou ver. Assim como tem gente dizendo, eu vou ver, a gente pode começar a dizer, eu não vou ver. Vou deixar este lugar, essa vaguinha, que parece tão pequenininha, para uma outra pessoa que não viu, que já viu, mas quer muito ver de novo, ou não viu, ou já viu, quer ver de novo, e mesmo que não quisesse ver de novo, ela vai porque ela acha chique estar lá, não importa os motivos. Quem não tem essa consciência, não cede o lugar, mas tem gente que tem, né? Tem Tem sim. gente que cede o lugar. Gurias, para fechar, a gente tá falando de improviso, elegância, bom humor. Eu acho que temos que lembrar que enquanto a gente não levar a vida com leveza, estar endurecido, a vida tá indo, a vida tá acontecendo, né? Então, se a gente conseguir observar os detalhes, olha, eu vou dizer até mágicos da vida, perceber as oportunidades que às vezes é Deus que tá colocando ali pra gente ter mais sobriedade, mais presença de espírito no que a gente tá fazendo. Então, que a gente saiba viver os momentos como eles devem ser vividos, né? Inclusive degustar esses sentimentos ruins para que a gente consiga improvisar e aí ter uma vida mais leve, uma vida com mais humor. Eu acho que se a gente está presente, a gente consegue lidar mais com os nossos monstrinhos internos, né? Que eles estão ali e ser ser mais feliz e estar de encontro aos nossos objetivos de vida, de trabalho, de relacionamento. Gostei. Talvez até nem tanto improvisar, mas planejar com mais elegância. E aí os improvisos diminuem, né? Da minha percepção, Beverly, é muito parecido. Eu acho que a gente precisa... tu falou algo que faz muito sentido, que é lembrar
qual que é o nosso propósito, né? Propósito, essa palavra tá até meio já batida, mas acho que ela tem sentido. Então, isso me leva mais pertinho daquilo que eu quero. E eu acho que a gente vive a marca de um tempo que a gente não se conecta, né? A gente quer aquilo, mas esquece que tem alguns degraus e que tem o básico que nos leva, que nos empurra. E se a gente não pratica esse básico, aquilo que a gente está almejando lá na frente não acontece. E o básico do ser humano, que é se relacionar, que é ser gentil, que é ser respeitoso, que é juntar o seu lixo, eu acho que isso é indispensável para qualquer objetivo. A gente até pode alcançar pulando algumas etapas, mas acho que é muito rápido. É como uma brasa que logo se apaga. O fogo se apaga rápido, né? E talvez a gente não vai degustar como deveria, né, dessa conquista. Então, a gente tem algumas coisas básicas e improvisar, eu acho que faz parte nessa gentileza. Não é ignorar alguns fatos, porque eu acho que a gente não pode ignorar tudo que acontece. Às vezes a gente precisa se posicionar e dizer, olha, né, eu vou por esse caminho aqui, ou não era bem isso que eu imaginava, mas com carinho, gentileza e jeitinho a gente vai conseguindo conquistar com mais leveza. Bacana demais. Gente, a palavrinha que ficou talvez dessa conversa é elegância, né? Pratique a elegância. Seja no improviso ou não, né? Todos nós vamos praticar a elegância, né? É isso aí. Bacana. Cris, obrigada. Estelinha, obrigada, Beijo. viu? Beijos! Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.